attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Boa viagem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é um dia de alegria e eu quero dividir com você, meu amigo, você, minha amiga, né, toda a felicidade do papo que a gente vai bater hoje aqui no MD1 Podcast. E aí, dona Francine? Olá, hoje esse podcast tá feliz, né? Nossa, tá com também, cara né? de... Afinal, a gente tá gravando aqui dia 8 de novembro, dia da reabertura das fronteiras. E eu assim, eu nem acredito, nossa galera já pode viajar pra Orlando. Inclusive, já tem gente viajando pra Orlando, família MD1 viajando pra Orlando e muita gente nos mandando trocentas mensagens e é por isso que a gente decidiu fazer esse podcast de última hora, numa segunda-feira que não é o dia do podcast do MD1. É verdade. Pra poder, porque acho que no áudio fica mais gostoso, né? É verdade, segunda-feira, 8 de novembro de 2021, dia histórico certamente, onde os Estados Unidos, após mais de um ano e meio, reabrem as suas fronteiras para para imigrantes, não para imigrantes, para viajantes. Viajantes. Para viajantes de diversos países que estavam impedidos por conta da pandemia do Covid-21. Do Covid-21, eu já tô muito louco. Pelo amor de muito tá amarrado, o Covid-19 já tá durando 2 anos. Pelo Cê amor tá de Deus. doido. Mas enfim, é o fim da restrição para viagens internacionais aos Estados Unidos, né? Depois de um longo período. Então, como eu falei, 8 de novembro de 2021, uma data histórica, e a gente está aqui de frente ao nosso estúdio do MD1 Podcast para contar para você quais são as exigências. Afinal de contas, as plataformas do MD1 hoje estão quase, né, transbordando de dúvidas, Francine. Muita gente já indo viajar. É e verdade. a gente vai contar um pouquinho para vocês dessas, né, vamos Dessas tentar, regrinhas, né? tentar sanar um pouco dessas dúvidas. Eu vou, inclusive, até deixar aqui no link da descrição, pra quem não é inscrito, pra quem não recebeu ou não tá sabendo, de repente, né, do nosso e-book. A gente lançou um e-book há poucos dias aí, com tudo que você precisa saber antes de viajar, né? Tudo que mudou na pandemia, desde regras de máscara na cidade de Orlando, nos parques, principalmente os parques da Disney, que tiveram, assim, mudanças muito significativas e que vão afetar diretamente o planejamento da sua viagem. Então você precisa estar por dentro disso, que não é o papo do podcast hoje. A gente vai falar mesmo das regras, vamos focar nisso, das perguntas que a gente tem recebido, mas o link para você baixar o e-book tá aqui na descrição. É só você colocar nome, e-mail, telefone, pronto, vai receber por e-mail o link pro download. É isso aí, dia 25 de outubro de 2021 foi realizado um anúncio oficial da suspensão das restrições de viagem para todos os adultos completamente vacinados a partir de hoje, 8 de novembro. A primeira pergunta, dona Francine, quais são as vacinas? Aliás, eu acredito que as pessoas têm acompanhado os noticiários, mas às vezes se perdem. Quais são as vacinas aceitas para que as pessoas possam viajar aos Estados Unidos? Essa já é a pergunta número 1, né? Todo mundo perguntando, tomei Coronavac, posso ir para os Estados Unidos? Pode, você que tomou Coronavac, você pode ir para os Estados Unidos, você que tomou AstraZeneca, todas as vacinas que estão sendo dadas no Brasil, tá? Elas são aprovadas pela Organização Mundial da Saúde, então elas são aceitas sim. Você que tomou, de repente, 2 doses de Coronavac, uma de AstraZeneca, 2 de AstraZeneca, uma de Pfizer, que fez essa misturança, olha, tô falando da terceira dose, que conta também, né? Sim. Mas tomou uma de cada, tomou, né, mista, é aceito também, tá? Porque todas as vacinas que estão sendo dadas aqui no Brasil, elas são aprovadas. Então, o que importa é isso. Só tem uma coisinha aí. Uma pessoa ela é considerada totalmente vacinada 15 dias após a segunda dose, né? Ou 15 dias após a de dose única Johnson, que também está sendo dada no Brasil. Então vamos lá. As vacinas aprovadas são, não importa qual dose de qual você tomou, se tomou 2 da mesma, se tomou misturada. A Pfizer, a Moderna, que não tem no Brasil, né? A Janssen ou a Johnson, a AstraZeneca, que é a de Oxford, a Sinopharm e a Coronavac. Essas vacinas todas são aceitas para entrada nos Estados Unidos. Kiko, tomei uma dose de Coronavac e uma de Pfizer. Posso? Pode. Tomei uma de Johnson. Pode já, o Johnson é só uma. É só uma. Tomei uma de, enfim, AstraZeneca com Pfizer, Coronavac com AstraZeneca, qualquer combinação. Eles não estão restringindo combinações, tá?
tá? Então, assim, se você está completamente vacinado, vamos entender completamente. A gente tá colocando. Eles falam em 14, né? Mas vamos falar de o 15º dia, ou seja, a partir do 15º dia que você tomou a sua segunda dose, ou, no caso da Johnson, a vacina de dose única, considera-se, né, essa pessoa completamente vacinada e ela está apta a entrar nos Estados Unidos. Kiko, só isso basta para eu entrar nos Estados Unidos? Definitivamente não. Outra coisa que tem gerado, inclusive, né, dúvida na cabeça das pessoas, principalmente para aquelas que têm viagem agora programada para os próximos dias ou próximas semanas, é o seguinte: preciso fazer o teste, né, de negativo do coronavírus. Como funciona? Falaram que eu tenho que fazer ou, né, o PCR ou antígeno. Qual deles é aceito? Os dois são aceitos nas viagens entre Brasil e Estados Unidos. Vamos entender que a gente está falando da viagem daqui para lá. A viagem de lá para cá muda um pouquinho, tá? O que importa hoje nesse podcast é a ida da nossa galera para os Estados Unidos. Então, a saída do Brasil para os Estados Unidos. Então, vamos lá. Teste de PCR e teste de antígeno. Como fazer, onde fazer e por que fazer? Por quê? Porque você é obrigado. Como fazer? Ir a qualquer posto, né, que faça esse tipo de teste. PCR geralmente demora um pouco mais, antígeno geralmente é mais rápido e mais barato, inclusive ambos são aceitos. Como eu falei, né, assim, qual é o prazo para que você faça esse seu exame? 3 dias antes da viagem. Por que 3 dias? Porque eles não determinaram 72 horas. Ou seja, a partir do 3º dia que antecede a sua viagem, a qualquer momento você pode fazer o seu exame. Quero fazer 3 dias antes, porque para garantir que vai chegar. Maravilha. Quero fazer 2 dias antes. Maravilha. Quero fazer na véspera. Maravilha. Viajo às 11 da noite, quero fazer de manhã. É um risco? É, mas pode? Pode. Então esta é a regra para todo turista que vai visitar os Estados Unidos. Apresentar um exame, né, comprovando que ele não é portador do vírus, né, que ele não está transmitindo, que ele não está nesta fase, né, do coronavírus. Então essa é a regra que se aplica aos viajantes que vão para os Estados Unidos. É verdade. Inclusive, muitas pessoas nos perguntaram: bom, mas se eu preciso estar vacinado e preciso apresentar o comprovante da vacina, que inclusive, né, para você que se vacinou no Brasil, pode entrar lá no Conect SUS, vou deixar o link aqui e, enfim, ter o seu comprovante. Você precisa apresentar o comprovante da vacina e também precisa apresentar o teste negativo, tá? Muita gente perguntou, né, mas por que? Se eu já tomei vacina, eu preciso apresentar? Precisa, porque mesmo pessoas vacinadas podem vir a contrair novamente ou pela primeira vez o vírus. Então, os dois são necessários, tá? Exatamente. Tem algumas exceçõezinhas, mas a gente vai falar mais pra frente. E é coisa de cidadãos ou pessoas que tenham residência permanente, obviamente, a gente vai até, não sei, talvez a gente fale sobre isso aqui hoje ainda. Mas vamos lá. Outra pergunta que chegou bastante aqui é o seguinte: tive Covid, estou recuperado, então não preciso estar vacinado, certo? Errado. Se você teve Covid, o que o site do CDC diz é o seguinte: pessoas recuperadas do Covid dentro dos 90 dias que antecedem a viagem, ou seja, você teve Covid há 20 dias atrás, 30 dias atrás, 60 dias atrás, até 90 dias atrás, você pode continuar testando positivo, mesmo que você já não seja um potencial transmissor da doença, certo? Ok. O que acontece nesse caso? Então, assim, Kiko, eu tive Covid há 60 dias atrás. Eu estou vacinado. Pode ter vacinado depois ou antes da doença, não importa. Você precisa mostrar o comprovante de vacinação, mas você não precisa, você é dispensado de apresentar o teste de Covid, tá? Nesse caso, você vai apresentar o comprovante da vacinação e um comprovante, um laudo médico da sua recuperação, dizendo que você está recuperado do Covid, que você teve Covid dentro dos 90 dias que antecedem a viagem, e dessa forma, né, você não vai precisar apresentar o teste. Por quê? Porque se você fizer o teste vai dar positivo. Pode dar positivo. Sim. Esta é a regra, né, que está escrita nas páginas do CDC. Outra coisa importante, Francine. Criança, né? Todo mundo perguntando, os papais aí, mas e meu filho precisa estar vacinado? Como em muitos lugares ainda não foi aprovada a vacinação de menores, né? Então não é obrigatório que seu filho esteja vacinado se ele tiver de 2 a 17 anos, mas ele precisa apresentar o teste do Covid, tá? Então, que deve ser feito aí com 3 dias anteriores à sua viagem.
Das exceções, vamos falar das exceções. Quem é portador de green card, quem é cidadão americano, não é obrigatório que ele esteja vacinado, que essa pessoa esteja vacinada, mas aí ela precisa fazer um teste de Covid com 24 horas antes do embarque, tá? Isso. São exceções. Também tem aquele grupo limitado de pessoas, Sim, né? pessoas que têm alergia à vacina comprovada. Exatamente. Membros do exército ou, sei lá, esposa e filho de militar americano, enfim, tem uma pancada de coisa. O resumo disso é pessoas que têm residência permanente ou são cidadãos americanos, eles podem viajar aos Estados Unidos sem estar vacinados. Esses são os únicos que podem, ok? O resto, todo mundo tem que estar vacinado para poder viajar para os Estados Unidos. Eu acho que você que recebeu milhões de perguntas hoje, tem alguma que você lembra que assim foi muito martelada, que a galera falou, cara, muita dúvida. Teste, né? Teste e comprovante de vacina. E aí você apresenta o teste. Muitas pessoas perguntando, preciso levar o meu teste, se eu fizer o teste em português, eles aceitam? Tem que ser em inglês? Como é que tem que ser? Isso é uma outra coisa que o site do CDC também deixa muito claro, tá? Quem vai validar o seu teste é a companhia aérea no país em que você está embarcando para os Estados Unidos. O que o site do CDC diz é o seguinte: a companhia aérea ou a empresa que vai levar você, né, a empresa aérea que vai levar você para os Estados Unidos, eles precisam, né, conseguir ler o seu teste. É assim que está dizendo o site do CDC. Então, por exemplo, se você vai viajar numa companhia, você vai de Latam, você vai de Azul, e essas empresas falam português ou conseguem entender perfeitamente os seus laudos, o seu laudo pode estar em português. Assim diz o site do CDC. Tanto que eles falam o seguinte: consulte a sua companhia aérea, consulte a empresa que vai trazer você para os Estados Unidos, porque são eles quem precisam entender esses laudos. Eles aprovando o laudo, você vai embarcar. Eles não aprovando o laudo, ou eles tendo alguma dúvida ou dificuldade, você não vai embarcar. Na minha opinião, por via das dúvidas, né? Pede em português e inglês. A maioria dos lugares hoje estão fazendo já, né? Em português e inglês, né? É. O comprovante de vacina é a mesma coisa, gente. Se você entrar no Connect SUS, para quem se vacinou no Brasil, tem a opção dos idiomas de inglês, espanhol e português. Já recebemos, imprime todos. Já recebemos um monte de seguidor, né, de mensagem falando assim: olha, por via das dúvidas eu imprimi, eu tenho o digital, mas imprimi também em português e inglês, assim não tem erro, entendeu? Mas é a melhor coisa. É melhor remediado, é melhor prevenir do que remediar, né? Pecar pelo excesso, nesse caso, nunca é demais. Nunca né? é demais, com Vai evitar todos uma dor os de cabeça. cuidados, né, que a gente tem. Eu tava até fiz uns stories falando que a gente continua, né, álcool Sim. sempre com a gente, desinfetando as coisas. Se funciona, não sei, mas eu faço por desencargo de consciência e higiene também, né? Vale lembrar também que o uso da máscara dentro dos aeroportos e transportes continua sendo obrigatório. Ah, Kiko, tô vacinado, já tive Covid, eu não tô preocupado. Ok, né? Cada um é responsável por si. Acho que deveríamos ter um senso melhor do todo aí, o respeito, o zelo pelo próximo, mas, né, dentro dos aeroportos e aeronaves o uso da máscara é obrigatório, tá? Assim como lá em Orlando, por exemplo, a Disney ela retirou uma época as restrições, depois voltou de novo para você usar máscara em lugares fechados, tal, enfim. Mas a gente não vai entrar ainda em Orlando, a gente está falando da viagem em si, tudo aquilo que é necessário para você fazer a viagem. Então prepare a sua máscara, porque você vai usá-la, né? Aliás, deveria usá-la de qualquer forma, porque a gente acha que é uma maneira de se preservar, mas também uma forma de demonstrar respeito ao próximo. Dentro dos aviões, como eu falei, é obrigatório, dentro dos aeroportos é obrigatório, os testes, os documentos que você vai levar, obviamente, passaporte válido, visto válido, tá? Teste de PCR ou antígeno feitos nos 3 dias, né? Dentro dos 3 dias que antecedem a sua viagem, mais comprovante de vacinação, tá? Isso basicamente hoje é o que você vai precisar para poder embarcar na sua tão sonhada viagem aos Estados Unidos, seja Orlando ou qualquer destino no United States of America. Isso aí, então é só você se programar, né? Porque o lance do teste, muitas pessoas deixam para fazer no aeroporto, que sai, se eu não me engano, em 4 horas. Dá para fazer isso? Dá, mas aí você tem que contar, chegar bem mais cedo no aeroporto para fazer, né? Porque tem fila. No de Orlando mesmo. Esse aqui, na verdade, esse episódio do podcast, a gente tá falando da ida para lá. Mas a volta também vale, que a volta você precisa também apresentar o teste negativo do Covid para poder entrar no Brasil. Sim. Eles estão aceitando o antígeno, mas assim, vários amigos nossos, na verdade, o último foi o Lima, né? Chegou até a perder o voo porque ele ficou 6 horas na fila para fazer o PCR, que sai em até 4 horas. Sim, então perdeu vai o voo, vendo, né? perdeu o voo que vinha pro Brasil. Ele ficou um dia a mais lá em Orlando, ficou com a gente, inclusive. Então você precisa se programar. Eu não arriscaria deixar para fazer no aeroporto. Primeiro que você vai pagar mais caro, você tem que chegar bem mais
mais cedo. Eu já acho um estresse você Aliás, chegar Francine, eu 3, acho que a gente 4 já- horas antes do voo, Acho que a gente né? já podia achar uma parceria de exame agora pra nossa família, pra eles poderem fazer Eu acho também, com né? desconto. Aliás, tem um legal, eu vou falar com o Lima. O Lima mesmo que perdeu o voo, ele me falou que tem um pessoal que ele mesmo apresentou pra galera do UFC. Sim. E o UFC credenciou essa galera Olha que top. pra fazer todos os exames dos atletas, né, e equipe dos atletas do UFC que vão pros Estados Unidos. Vou falar com ele. Quem sabe a gente não consegue um Ah lá. desconto pra família. E detalhe, hein? Esses caras fazem o exame em casa. Eles vão até você, Maravilhoso. faz o exame, manda, enfim, já é tudo pronto. Os caras credenciados pelo UFC, você faz o, né, imagina o tanto que esses caras são competentes. Mas enfim, vamos fazer isso daí pra nossa família. Perfeito, mas acho que é isso então, né? Essas são as regras básicas, gente. Não tem muita coisa. Basicamente é isso. É comprovante, é teste negativo e tem essas restriçõezinhas aí para um grupo limitado de pessoas, mas no geral é isso. Acho que deu para esclarecer bem, né? Muito bem, então, para terminar diferente esse podcast, eu diria, já que vai para Orlando, faça todos os seus testes, né? Pegue todos os seus documentos e Boa viagem!